Programa Orgulho Celusa, hoje aqui na sala do presidente, estamos aqui com o Dr. Joyce Manuel Gonçalves, para falar aqui com a gente hoje um pouquinho aqui da Portuguesa. Mais uma vez, é bom ter o senhor aqui junto com a gente. Bom dia, Mirandinha, bom dia aos ouvintes, aos telespectadores, o pessoal da internet. O prazer é meu de estar conversando. Bom, vamos aí, primeira pergunta. Primeiro, parabenizar o senhor, né, que eu afirmava aqui que o Estado ia ser liberado, pelo menos para a primeira fase aí da Copa do Brasil, da Série C. E sábado já vamos ter jogo no Canindé contra o Tupi, Juiz de Fora, às 16 horas. Isso. Parabéns. Parabéns, eu acho que é para todo o pessoal da diretoria que se esforçou bastante para fazer algumas reformas que foram pedidas pelo batalhão. A gente teve aquela dificuldade com relação ao auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, porque vândalos sumiram com o conteúdo dos extintores, né? Jogaram fora. Não, mas tudo bem, tudo isso foi superado, a gente conseguiu. Eu vou avisar o pessoal que a gente tem essa liberação por 60 dias, porque como a prefeitura ainda não nos deu o alvará dos imóveis, especialmente do estádio, a PM também não dá uma autorização por longo prazo. Então, eles vêm daqui a 60 dias, provavelmente eles voltam para fazer uma nova vistoria, mas isso a gente vai acertando, não é problema não. Pouco a pouco, né? Doutor, agora vamos às cobranças, evidentemente, aqui no programa Orgulho Celusa. Dia 11 eu estive aqui, aí o senhor me diria que na segunda-feira, que será a segunda-feira próxima, dia 16, e um representante aí cobrar, né? Correr atrás, porque a gente sabe que o dinheiro dos funcionários, a federação depositou faz mais de um mês já, e até agora não chegou na mão dos funcionários, até porque muitos estão trabalhando, né? Muitos estão trabalhando e outros não, é o direito de quem vem e o direito de quem não vem, todo mundo está certo. Sim. Mas o que houve nesse meio de caminho que não deu para mandar o representante lá cobrar e correr atrás? Porque na segunda eu estive aí prometida e não tinha ido ninguém lá ver isso. Não, na segunda-feira não foi, mas já foram, sim. Já conversaram com o diretor da seção judiciária, a vara trabalhista, da vara trabalhista. E o que foi conversado foi que já foi autorizado pelo juiz da andamento. A questão é que agora a Justiça do Trabalho está em greve. Então não tem funcionários para dar continuidade, tem que publicar, tem que fazer uma série de coisas. Então, isso é que está dificultando. Mas o pessoal foi lá, sim, já conversou. E eu pedi para que voltasse de novo na segunda-feira, para ver se tem alguma outra forma da gente resolver isso. Até porque, né, é chato, né? Por exemplo, o banheiro que o senhor usa, ele deve estar sendo limpo. Essas pessoas que estão vindo, elas estão tomando dinheiro emprestado, outros vêm por causa dos familiares, outro está para ser despejado, que é uma situação precária. Não tinha que pegar mais forte nisso, não, pôr advogado de peso, realmente, para resolver esse problema de salário junto ao funcionário? Mirandinha, o que poderia fazer um monte de coisa, poderia aparecer alguém querer pagar tudo, pode. A questão é, a gente tem condições de fazer isso? Não. O que a gente tem condições de fazer, e já foi feito, repassar o dinheiro por determinação, mas eu fui lá na federação, assinei os recibos lá para poder agilizar isso e brigar juntamente com o sindicato para que liberem o mais rapidamente possível. Isso a gente tem feito. E agora, eu não tenho como arrumar mais um advogado, pagar coisa que eu não tenho como pagar esse advogado, né? E não vejo uma outra solução assim, de curto prazo. O senhor acha que há má vontade de sindicato, juiz, o pessoal não está ligando muito para isso? Até porque o cara que está lá está recebendo, né? O funcionário da Portuguesa que não, né? Puxando mais um pouquinho nesse assunto. Não, eu não acho que há má vontade, não. São várias circunstâncias que acabam prejudicando, mas má vontade não, de jeito nenhum. Bom, surgiu na internet, fugindo um pouquinho aí, e eu sempre procuro saber com quem é que é direito. E hoje o senhor é o homem de frente à Portuguesa, é o presidente da Portuguesa, quem assina pela Portuguesa. O senhor pode responder. Surgiu na internet que o Estado da Portuguesa está praticamente vendido. Não é tipo vendido, é tipo uma empresa vai tomar conta onde é o Estado hoje, construir o Estado da Portuguesa em outro lugar,
Já falaram que tem 70%, 80% disso certo. Isso é verdade? Até onde é verdade, até onde é mentira essa história que hoje está aí na internet aí para muitas pessoas ver, e as pessoas perguntam. Nada melhor do que o senhor, que hoje é responsável por qualquer coisa que aconteça dentro da Portuguesa. Uhum. Não tem nada disso, não. Desconheço essa informação de que já existe algum acordo, que alguma empresa teria direito sobre o estádio ou sobre o imóvel da Portuguesa. Não tem nada disso, não. O que está sendo feito por exemplo, essa semana mesmo eu tive uma reunião com um grande escritório de consultoria imobiliária, em que eu fui lá pedir algumas, como é que eu posso, alguns parâmetros de investimento para a gente, quando tiver que conversar com os investidores, ter um pouco mais de noção do que a gente pode pedir, de valores e tudo mais. Então, o que a gente está fazendo é buscar informações para poder ter uma negociação boa para defender bem os interesses da Portuguesa. Então, não faz sentido. Como é que eu já tenho uma empresa que tem uma grande possibilidade de ficar com o imóvel se a gente nem definiu o preço, nada, para poder ter os investimentos? Não é preço porque eu não vou vender, né? O clube não vai ser vendido. Mas, para pelo menos ter uma noção de qual o tamanho do investimento que tem que ser feito. É isso aí. A gente vem aqui, pergunta para o presidente, e ele que diz a palavra para você que está em casa, para a comunidade portuguesa, que quer comprar um programa Orgulho de Ser Lusa. Está aí o presidente da Portuguesa falando hoje aqui com a gente, aqui no programa Orgulho de Ser Lusa. Doutor, futebol, a gente sabe que está tudo sendo pago, está tudo direitinho. O que você espera desse time agora na sequência da Série C do Campeonato Brasileiro, esse intervalo para a Copa América, e a Portuguesa volta a jogar em casa, agora sim, na sua casa, junto com a sua torcida. Como é que você está vendo? O senhor está acompanhando o time, está vendo os jogadores que estão chegando? Como é que o senhor está vendo esse time da Portuguesa? Eu estou bastante contente com o resultado obtido até agora, pensando na perspectiva que a gente tinha no começo da Série C. A gente achou que ia demorar um pouco mais para ter alguns resultados e até está tendo um resultado bom. É claro que, eu acho que eu já falei isso uma vez, que eu ficarei satisfeito quando a Portuguesa estiver no lugar dela, que é na Série A. De preferência disputando Libertadores, quem sabe, né? Isso aí sim eu vou estar satisfeito. Mas eu não posso deixar de reconhecer que o trabalho está sendo bem feito, eu acho que está sendo bem feito. Dentro das nossas limitações, não adianta a gente querer contratar jogadores que a gente não pode pagar. Então, eu acho que a gente tem que ir pagando direitinho os jogadores para poder também exigir deles um pouco o que se espera de quem é profissional, né? Que é trabalhar corretamente. Mas eu tenho uma boa expectativa, eu acho que no próximo jogo contra o Tupi a gente já vai superá-los, se eu não me engano eles estão em segundo lugar, a gente já vai tomar o lugar deles e quem sabe até ficar sempre entre os 4 para poder ir para a segunda parte do campeonato, da Série C e provavelmente subir e quem sabe como campeões. A gente está vendo que você não está conseguindo, por enquanto, alguns patrocínios, não está vindo dinheiro, o senhor está conseguindo pagar os jogadores, sabemos que falta 14 rodadas ainda na Série C, na primeira fase. Te preocupa um pouco de você não conseguir verba suficiente para segurar esse jogador? Porque a gente sabe, jogador de futebol não tem honra nenhuma com o clube, não. Ele beija a camisa ali, aquela coisa toda, mas na hora que faltou alguma coisa no prato ou no bolso deles, os caras fazem de tudo e cai fora, afunda o time, afunda a Portuguesa e qualquer time que seja. Te preocupa um pouco de ter agora, você não arrumou investidor aí para ajudar aqui nesse time da Portuguesa? Até o momento a gente não teve nenhum patrocínio definido, mas isso está em negociação. Ontem mesmo eu autorizei que começasse uma negociação de um patrocínio para a camisa e tem uma série de dirigentes aqui, vou falar do Castanheira, do marketing, do próprio Roberto, que também está ajudando, Roberto Santos. A gente está definindo algumas ações, inclusive com o escritório do Rosenberg, e eu espero que, no máximo, dentro de uns 10, 15 dias, a gente comece a ter entradas de recursos para a gente poder garantir, claro, todos os pagamentos. Agora, eu não tenho nenhuma ilusão, viu, Mirandinha, que jogador beija escudo, eu acho até bonito, não vejo mal nenhum nisso. Só que eles são profissionais, eu acho que a gente tem que tratar eles como profissionais. Eles têm obrigações e a gente também tem. Eu gostaria de ter
a mesma possibilidade de fazer isso com os nossos funcionários, de pagar em dia e exigir deles o mesmo tipo de empenho. Agora, eu estou com essa questão que o dinheiro destinado a eles está preso na Justiça do Trabalho, mas eu não tenho nenhuma ilusão, não. Eu acho que o jogador é um profissional, ele tem que cuidar dele, da família, da carreira, e eu vou fazer de tudo para que ele tenha condições de desempenhar bem o trabalho dele. Enquanto ele estiver aqui e ele gostar da Portuguesa, estando aqui, estou feliz. Se ele sair daqui e gostar de outro time, é a vida dele. Presidente, a gente até outro dia falamos aqui no programa, né, de que o senhor estava aí fazendo um grupo de gestores, né, pelo menos 10 pessoas, para te ajudar na administração. Como é que está aí no andamento? As pessoas que o senhor está convidando, está aceitando isso? Como é que o senhor está dentro desse parâmetro aí para arrumar essas pessoas para te ajudar? Porque não adianta também vir qualquer pessoa para ajudar. Tem que ser pessoas de peso, pessoas que têm nome para te ajudar realmente a trazer os investidores aqui para a Portuguesa, não só para o futebol, mas sim para resolver todos os problemas internos da Portuguesa, né? Sim. Olha, as pessoas que têm, que aceitaram o convite, que têm demonstrado interesse em ajudar, estão ajudando da forma como podem. Eu acredito que a gente vai ter bons resultados. Espero que no prazo relativamente curto, que é claro que a gente tem que deixar tudo em dia. Mas eu acho que a gente vai ter bons resultados, sim. Quais são os projetos da Portuguesa aí? O senhor está planejando, que tem um longo prazo, mas a Portuguesa não tem mais esse tempo. A Portuguesa está no sufoco. O que o senhor está planejando aí, esse projeto para esse andamento dessa Portuguesa? Pelo menos 4, 5 meses aí dentro da sua gestão. Olha, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é ter um time competitivo para a gente subir. Então, o projeto, primeiro, se o futebol não andar bem, todo o resto fica prejudicado, porque a gente não tem receita, não vai ter renda, né? Então, por exemplo, se a gente for indo para a fase de mata-mata, de semifinal e final, a gente vai receber muito mais, vai ter uma renda maior, estádio lotado, tudo isso ajuda a depois a gente pagar tudo que a gente tem que ir pagando. Então, primeiro é manter o futebol na linha de frente, porque sem futebol a gente não gera receita e não tem como pagar o resto. Segundo é reestruturar todo o clube. O clube, sem criticar ninguém que passou por mim, eu acho que cada época tem talvez tenha a sua prioridade, ou a sua forma de ver como é que se enfrenta os problemas, mas se a gente não estruturar o clube, tudo que a gente fizer aqui se perde, porque não tem continuidade, não tem memória, não tem... a memória não pode ficar com as pessoas, tem que ficar no clube, né? Não posso sair e falar, só eu que sei isso. Não, isso é bobagem. Né? Então, acho que a gente tem que modernizar o clube, né? Terceiro, ligado ao futebol, mas eu quero dar uma importância, e a diretoria está dando essa importância, a gente tem que reestruturar todo o nosso futebol de base. Porque no médio para longo prazo, o que vai dar sustentação para o clube, para o nosso time, para a nossa torcida, é se a gente formar bons e jogadores que sejam identificados com a Portuguesa. E aí é uma luta em glória, porque amanhã, por exemplo, eu vou, sexta-feira, dia 26, que amanhã, eu vou no Ministério Público falar com alguns promotores para a gente ver se um pouco cerca o nosso futebol de base, para evitar da aproximação de aventureiros, empresários que prometem coisas que a Portuguesa vai fazer sem que a Portuguesa saiba. Então, começar a afastar esse pessoal, porque a gente precisa voltar a ter credibilidade para que os garotos se sintam respeitados, para a gente poder ter cada vez mais jogadores de qualidade na nossa base, para melhorar a qualidade. A gente tem alguns bons jogadores, a gente pode melhorar. Como a Portuguesa é uma reveladora de jogadores aí, é indiscutível, né? A Portuguesa sempre foi, aí no celeiro do futebol brasileiro, futebol mundial, uns olhos grandes do garoto se formar na Portuguesa. Como o senhor não deixar fugir isso, essa característica, e o pessoal acredita na Portuguesa, além do Ministério Público, que o senhor acabou de afirmar, o que mais o senhor vai fazer para que o senhor tenha realmente controle de tudo que está acontecendo no futebol de base da Portuguesa? Então, eu acho que
a gente também precisa ter regras claras de tudo isso do futebol de base. O pessoal está aprimorando as fichas de avaliação, os métodos de avaliação, está aprimorando os procedimentos de avaliação para que não seja só uma pessoa avaliar e falar, esse pode, esse não pode, que estaria muito mais sujeito a... É óbvio que a avaliação sempre é subjetiva, mas está muito mais sujeito a pressões. Então, se tiver, ao invés de uma pessoa, tiver 3, e o técnico, por exemplo, do profissional, também ser chamado para avaliar, é muito mais difícil que essa avaliação seja ruim, seja uma avaliação errada. Então, é um pouco isso, é a gente ir mudando os procedimentos para que cada vez mais o jogador que vem aqui, a família do jogador fala, não, é um lugar, vamos colocar assim, sério, com pessoas sérias, de credibilidade, e que se o meu filho for um bom jogador, ele tem um futuro. Se ele não for um bom jogador, que vá procurar outra situação, outra vida. Mas a Portuguesa vai dar a certeza de que os melhores é que vão poder continuar. E não porque o empresário indicou, porque alguém pediu. Isso eu acho que não é critério para o clube. Não beneficia o clube. Pode beneficiar quem pediu, mas o clube não. O senhor respondeu, mas eu vou fazer mais clara a pergunta para o pessoal que está em casa entender. O futebol brasileiro hoje credibilidade é zero, né? A corrupção é muito grande, principalmente na base, né? No futebol profissional é uma coisa mais longa, mais grande, mas contra os nossos meninos que jogam bola hoje aí, a gente sabe que tem uma corrupção enorme aí no futebol brasileiro. A Portuguesa, como é que o senhor faz para um cuidado enorme para isso não acontecer aqui dentro? Porque a gente sabe que é no futebol brasileiro, a gente não vai só de Portuguesa, mas o senhor vai falar de Portuguesa, que é onde o senhor é o presidente. O que fazer, presidente, para o senhor ter certeza que isso não vai acontecer aqui dentro da Portuguesa? Olha, vamos colocar algumas coisas, né? Então, por exemplo, a questão da corrupção no futebol brasileiro. Essas denúncias que têm surgido na imprensa, né? Elas vinculam muito, pelo que se fala, né? A algum tipo de corrupção decorrente de assinatura de contratos de patrocínio, de fornecimento de alguma coisa, e não especificamente do jogo, né? No sentido de que alguém foi corrompido para mudar o resultado. Então, acho que é bom colocar, primeiro, essa distinção. Segundo, que a base, historicamente, eu não estou falando da Portuguesa, estou falando pelo que se diz, né, de forma genérica, muita gente acaba indicando, e aí tem acordo com o técnico, tem acordo com não sei quem, ou também acontece, gente que fala, você tem um bom jogador aí, passa para mim que eu te dou alguma coisa. E isso também parece que ocorre. Eu não posso dizer com certeza. Aqui, não, eu digo com certeza, ocorre. Não, o senhor não, mas eu posso dizer que ocorre no futebol, hoje na base principalmente, né? Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, se você tira de uma só pessoa a deliberação sobre a possibilidade, sobre a continuidade ou não de um garoto na nossa base, você evita, porque você tentar corromper, hipoteticamente, uma pessoa, é mais fácil que tentar corromper 4 ou 5. É possível? Mas é mais difícil, né? Segundo, se você tem critérios claros, e todo mundo sabe quais são os critérios, também fica muito mais difícil você falar, tudo que é muito nebuloso permite qualquer tipo de interpretação. Então, se tudo tiver com o procedimento correto, definido, eu acredito que afasta. Eu sempre acho o seguinte, eu não sei de onde eu ouvi isso, me desculpa, eu ouvi alguém falando no rádio que o melhor antisséptico que existe é a luz do sol. Então, tudo que é claro, cura. E acaba com malandragem e tudo. Então, tem que ser claro. Tudo tem que estar transparente, tudo tem que ser feito de forma ordenada, com regras claras, que aí eu acho que afugenta esse tipo de pessoas. Bom, para fechar, presidente, a comunidade hoje te aceitou, né? A gente sente que a comunidade te aceitou, o pessoal está, assim, tranquilo, vê o senhor com bons olhos. Hoje não tem uma oposição forte, nem uma situação dentro do clube. Como é que você vê tudo isso dentro do seu trabalho e você as coisas acontecendo dentro da Portuguesa? Porque geralmente um quebra-pau de um lado, quebra-pau do outro, situação, oposição. Agora está meio que não. E outra, uma coisa muito importante, o torcedor está tentando de tudo quanto é forma te ajudar.
né? O torcedor da Portuguesa, a gente vê aí os leões, aí tentando ajudar de uma forma ou de outra, o pessoal correndo atrás, levando o pessoal para o estádio. Como é que você vê isso? Te anima mais um pouco para trabalhar e ver e tirar realmente essa Portuguesa da situação que ela está hoje? Aumenta a responsabilidade, é óbvio, né? Porque o encantamento do torcedor pelo clube é uma coisa inexplicável, né? Brincando um pouco até com o Luiz Paulo Rosenberg, né, que é corintiano, todo mundo sabe, a gente fala para ele, fiel não é o corintiano, fiel é o torcedor da Portuguesa, porque de alguma forma, vocês ganham títulos, vocês têm algum tipo de recompensa, digamos assim. E o nosso não, o clube, na verdade, vem maltratando a torcida há algum tempo, né? Então, como a gente tem um torcedor muito fiel, eu sempre peço a ajuda dele, que ele venha no estádio, que ele colabore com ideias. A gente deve implementar algumas coisas, algumas já estão sendo implementadas, mas eu espero que no dia lá a gente tenha uma surpresa boa no dia do jogo. Agora de sábado, desculpem, a gente tem uma surpresa boa de materiais que a gente vai dar sobre o jogo, que a gente deve surpreender a torcida. Por quê? Porque a gente precisa encantar, mas algumas ideias que a torcida deu, a gente já está implementando e a gente quer reforçar e ampliar isso, quem sabe mais 6 meses, ou no começo do ano que vem, fazer um novo simpósio para ver o que a gente pode ir melhorando. E não só isso, a torcida tem ajudado comprando material para a gente poder, por exemplo, fazer as reformas que exigiram para o estádio, das mais variadas. Então, cada um está ajudando como pode. Eu acho isso importantíssimo, eu acho isso muito bom, porque o clube não é meu, o clube é de quem gosta do clube. Então, todo mundo tem que ajudar e pode ajudar. Quais são as surpresas dia do jogo? Você pode falar algumas? A gente deve... posso, claro. Tem aqui. Vou mostrar para o pessoal. Não sei se dá para ver bem. A gente fez um carnê, que é óbvio, que próximo jogo, provavelmente, do Tupi, a gente não vai cobrar, mas a gente vai cobrar praticamente o mesmo valor do ingresso, uma forma do pessoal, se puder, ir antecipando receita para a gente poder ir pagando as nossas dívidas. E quando a pessoa vem aqui, troca o ingresso, esse voucher que chamam, por um ingresso e entra no estádio. A ideia é a gente cada vez mais pedir para a torcida nos ajudar, antecipando receitas, mas a gente vai dar algo em troca, que é o ingresso, claro. Tá bom? Tá certo. É uma das novidades já agora para esse próximo jogo. E ficou bem bonito. Tem gente que está querendo comprar. Vou pôr bem pertinho, que eu estou sozinho aqui, mas para você que está em casa, está direitinho aí para você. Porque como o programa ainda não tem dinheiro suficiente para pagar um monte de gente, a gente vem sozinho para as produções aqui e o presidente entende. Você também que está em casa sabe disso, né? Aí está aqui, para você ver o carnezinho, tá bonitinho, que esse aqui vai ser trocado por um ingresso no dia do jogo, que o cara tem o privilégio de outros jogos, né? Isso. A gente está pensando em fazer o seguinte, por exemplo, aproveitando a ideia das padarias. A ideia pode passar aqui no programa Orgulho de Ser Luz, é da comunidade, hein? Isso. Por exemplo, eu vou, por exemplo, ofereço para o empresário, ele compra e distribui lá para os clientes, para os amigos. Essa é a ideia. É uma forma de ajudar a portuguesa, e eu concordo. E a portuguesa dando alguma coisa em troca, não é uma mera doação, é algo mais... A gente também tem que respeitar o dinheiro de todo mundo, né? Não é só da portuguesa. Presidente, pedi uma ordem para o senhor aqui no ar, vai para o ar, isso aqui vai para o ar mesmo, não vou cortar nada. A banda fez uma promoção, né, trazer 1 quilo de elemento para o jogador e tal. E o programa Orgulho de Ser Luz teve a ideia de fazer para o funcionário, para ajudar de uma forma, o funcionário que está aqui, porque a gente está todo dia, está junto com as pessoas, dói um pouquinho nossos corações, a gente sabe disso. O senhor também, eu tenho certeza, e a gente estava pensando, se o senhor acha que a ideia é válida, a gente também fazer, no dia da adega, né, fazer que a pessoa que vem para a adega traga alguma coisa para juntar para o funcionário interno aqui da Portuguesa. O que você acha dessa ideia aqui do programa Orgulho de Ser Lusa? Mirandinho, o que eu falei, o clube é de todo mundo. Você deu uma ótima ideia, eu acho que a gente tem que estudar isso sim. Eu acho que vai implementar, não há problema nenhum, mas deixa eu falar com o pessoal que cuida da adega para ver como é que operacionaliza isso. Mas eu acho que é uma ótima ideia.
A gente fica marcado, que tem a adega dia 28, dia 25, dia 5. A gente vai avisar isso um pouquinho antes. Presidente, eu sei que às vezes a gente aperta um pouquinho, cobra algumas coisas, mas a gente cobra no lugar das pessoas que estão em casa, que quer saber como é que está a portuguesa, pergunta, e a gente vem aqui e pergunta para o senhor. Eu acho que é melhor, como sempre falo aqui, vir te perguntar, você responder, do que a gente abrir esse microfone e ficar falando um monte de coisa que você ouve por aí, que a gente ouve muita bobagem, a gente sabe disso. A gente sabe que tem muita gente até que nem gostou do Canindé ser liberado, ficou até chateado por causa disso, mas infelizmente é assim. É assim. Parabéns, espero que o senhor consiga o alvará do Canindé, espero que o senhor consiga reverter todos esses negócios que tem aqui ruim na portuguesa, e espero urgentemente que o senhor também consiga aí liberar o salário dos funcionários, junto com a federação. E, presidente, não deixe de correr atrás, corra atrás, vá atrás, faça tudo o que o senhor puder, mas ajuda aí a rapaziada, que o dinheiro, gente, já está com um mês que está liberado pela federação, são R$1 milhão. Dava para pagar todo mundo, agora não sai do sindicato, aí o sindicato vai, a justiça está de greve, a justiça sai entre o sindicato de greve e o funcionário está passando um sufoco danado, e não é só culpa da portuguesa. Espero que o senhor faça tudo para que isso aconteça, para que o senhor libere esse dinheiro junto com a federação não, né? Com o sindicato, com a justiça, com quem for necessário, mas, dê o que o senhor puder, faça o que o senhor puder, mas ajude a eles. Tá bom, claro. Esse é um pedido nosso, hein? Tá bom. Eu só vou falar que, por exemplo, a liberação do estádio, a gente contou com o auxílio do deputado Arnaldo Faria de Sá, que entrou em contato com o pessoal do Corpo de Bombeiros, do próprio Batalhão de Choque, o vereador Toninho Paiva. É muita gente que está ajudando. Sempre que podem, eles ajudam. E é óbvio que a gente vai fazer toda a força possível para liberar o salário os recursos que possam pagar os salários dos funcionários. Obrigado por estar junto com a gente mais uma vez. E parabéns por tudo isso. Espero que o senhor consiga aí os objetivos necessários aqui dentro da portuguesa. Tá. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade e muito obrigado pelo pessoal assistir, e sempre estou disposto a prestar contas, que eu acho que é a minha obrigação.